Caio, eu sou um pastor de uma igreja neopentecostal que prega a prosperidade, faz campanha, cobra o dízimo. Se não vem o devorador, acaba com tudo, e há muito tempo eu não concordo muito com isso. Eu tenho 30 anos. Mas o problema para mim não está aí. E sim porque o pastor, o apóstolo, líder desse ministério é meu pai, que é oriundo da IURD há muito tempo e é mais um daqueles piolhos do Macedo. Resumindo, vivi 15 anos do lado do meu pai, ajudando ele em todos os aspectos, sem me opor a nada, mesmo pensando diferente. Há pouco tempo te encontrei na net, aí ouvindo o evangelho, aí eu vi o evangelho e nasci de novo. Aí eu fui até o meu pai, expus meu ponto de vista. Durante 2 semanas tudo bem, aspas, vamos mudar juntos, foi o que ele me disse. Mas depois de 2 semanas tudo mudou e agora eu sou rebelde por não pensar igual a ele. Porque Deus deu a visão a ele e eu estava contra essa visão. Ele me tirou de tudo. Expôs o caso à igreja, mas disse que eu ia me arrepender e eu ia voltar a tudo e retomar o meu ministério. Não fui mais à igreja, estou decidido a não voltar mais. Mas eu estou triste, né? Estou com a minha angústia crescendo cada vez mais, lutando contra a depressão, querendo desaparecer. Não, e quase ficando louco. Não, meu filho. Eu estou desonrando meu pai por isso, Caio? Não. Estou em rebeldia? Também não. Não sei o que fazer, eu estou desempregado agora, tenho filhos e eu estou muito confuso. Eu nunca tive a intenção de magoar meus pais. Obrigado. Claro. Agora, você conheceu o Evangelho. Você conheceu o Evangelho. Seu pai tem uma visão que ele herdou da Universal. Se pergunte, a visão que meu pai herdou da Universal é o Evangelho? Sua resposta já é não. Há muito tempo. E você vem ficando pela sobrevivência. Só que agora aconteceu algo que você chamou de novo nascimento. Na consciência do Evangelho no seu coração. Você expôs e era óbvio que ele não ia mudar junto. Ele lhe deu 2 semanas para ver o que ele fazia em relação a você nessas 2 semanas. A semana foi para ele, né? Foi para ele. Pediu 2 semanas. E depois tomou a decisão que tomou. E agora, meu amigo, é a hora de você, de fato, saber se você pegou no arado ou se você vai olhar para trás. Se você pegou no arado mesmo, eu lhe aconselho o seguinte: saia de casa amanhã. Procure um emprego. Não fique esperando misericórdia do seu pai. Você perguntou se o desonrou. Não. Você o desonrava antes, quando, sabendo que ele era um piolho do Macedo, que ensinava tudo contra o Evangelho, você ficou 15 anos violando a sua consciência, ajudando seu pai. Nesse tempo você o desonrou. Agora você está tendo a chance de honrá-lo. Porque honrar pai e mãe não é fazer o que pai e mãe querem. É fazer o que pai e mãe querem quando o pai e mãe querem o que é bom. Então a gente prazerosamente os obedece no que é bom, no que é vida. Mas quando pai e mãe nos mandam fazer o que é mal, ou nos ensinam o que é mal, ou demandam de nós o que não é bom, a gente os honra não obedecendo-os. Porque honrar pai e mãe significa entender pai e mãe. A palavra hebraica honrar é pesar, medir, avaliar, compreender, discernir. Honrar pai e mãe é entender o que é bom no pai e na mãe e melhorar isso em mim e discernir o que é ruim no pai e na mãe e não permitir que isso entre em mim de modo algum, ao contrário, que eu me melhore no que eles fracassaram. Isso é honrar pai e mãe, você começa a honrá-lo agora. Honrá-lo a mais ainda se não depender de nada e se, como um homem livre em Cristo, você aceitar as pequenas coisas. Eu sei que é difícil. Você estava numa igreja que, sendo filho do pastor, você tinha 1000 privilégios,
Está tudo misturado, caixa da igreja com caixa do pastor, os privilégios do filho do pastor. É uma vida quase que de playboy assistente. E isso vai implicar em mudanças radicais. Você não está sozinho. Tem gente aqui conosco que caiu dos píncaros de denominações das mais elevadas e fortes e poderosas do país. Estava lá sentado à destra da majestade. E no dia seguinte não tinha mais nada e foi jogado na rua, no buraco, para ver se o cara, na mais profunda depressão, desistia e voltava. Mas ele ficou firme. Não sem lutas, não sem dores, mas ficou firme, perseverou. E como ele, centenas de outros têm perseverado, e você perseverará também. Nós temos visto aqui casos de gente que era pastor de ministérios enormes, e que por causa do evangelho tomaram decisões e foram expulsos. Tem um que foi ser caminhoneiro, tem outro que foi ser taxista, tem outro que foi trabalhar no comércio, tem outro que abriu um pequeno negócio para ir se virando. E tem outro que se empregou numa outra coisa. Tem alguns que dizem, não, eu tenho minha função paralela, eu vou reativá-la. De modo que, conquanto o seu padrão de vida vai baixar, olhe para Jesus com alegria. Porque você é um bem-aventurado. Porque eles estão perseguindo você por causa do Evangelho. Você não percebeu ainda de que lado da história você foi posto delicadamente? Do lado de Jesus, de João Batista, de Paulo, de Pedro, de Isaías, de Jeremias, de Obadias, de Oséias. Você foi botado do ladinho certo da história. Agora lembre de Moisés, que era filho da filha de Faraó. Não era do seu pai, não, era de uma instância muito mais poderosa. Que o seu pai adoraria ser Faraó com aquele poder inteiro lá. Agora olha Moisés, a palavra que eu sei que me veio ao coração para você agora é essa palavra acerca de Moisés em Hebreus 11, 23. Pela fé, preste atenção, amigão, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Veja, Moisés nasceu sob ameaça de morte, os pais dele bancaram isto para que ele vivesse. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, e portanto já criado na casa do rei, como filho da filha de Faraó, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, príncipe, com direito, possibilidade, de acordo com Flávio Joséfos, com grande probabilidade de tornar-se Faraó. Preferindo, ao contrário disto aqui, preferindo, olha só o que ele preferiu. Preferiu, foi uma escolha. No caso de Moisés, não foi porque Faraó disse que iria fazer qualquer coisa com ele, não. Se ele quisesse, ele teria dado jeito para ficar lá. Podia ter matado o hebreu e dito, foi mal, e pronto. Mas não, ele fez uma escolha. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, a usufruir privilégios transitórios de um ministério perverso. Por quê? Porque ele considerou o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, o opróbrio de Cristo. Pela fé ele viu o invisível, intuiu o opróbrio de Cristo e se identificou como um discípulo, seguindo a Cristo, sem conhecê-lo historicamente, mas intuindo o espírito da caminhada. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros da denominação do seu pai, porque ele contemplava um galardão maior do Evangelho. Pela fé, por isso, ele abandonou o Egito, e você abandone este lugar,
E nem fique amedrontado pela cólera de ninguém. No caso de Moisés era do rei, a sua é do seu pai, ou dos boicotes que virão. Não se amedronte. Antes, permaneça firme como quem vê aquele que é invisível. E você vai atravessar o Mar Vermelho. A pé enxuto, em nome de Jesus. Fique firme, procure uma atividade, nem que seja um bico por enquanto, vá fazendo seu dinheirinho, vivendo com a sua mulher, organize a sua família, faça todo o suprimento do que falta hoje materialmente com carinho, com atenção, com saídas, com caminhadinhas, com coisas pequenas, leves e singelas. Eles vão adorar muito mais um pouco de alface com paz do que os manjares no tempo da sua agonia. E eu lhe digo o seguinte, faça isso, porque, meu amigo, até março, abril, você já vai estar surpreso com os encaminhamentos que Deus vai fazer na sua vida. Mas hoje, levante-se e faça a sua parte. Vai edificar a casa que o Senhor vai abençoar. Vá plantar as suas sementes e o Senhor vai abençoar. E não espere nada de ninguém. O seu socorro virá do Senhor. E você vai ter a experiência de que Deus é bom. Só não vacile, só não caia em depressão, só não ache que perdeu nada. Releia esse texto de Moisés, medite e se levante. E digo, o privilégio que eu tenho é de recusar o que não é, para acolher e seguir a Jesus, acolher o vitupério de Cristo, sair a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Esse é o chamado. Leia Hebreus 13 depois e veja como o chamado é para a gente sair dessa muralha e servir a Deus com liberdade. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe.